Olá pessoal, esse é mais um vídeo desvendando e conforme prometi no vídeo anterior lendo comentários, esse segue a Ordem Rosa Cruz. Bom, existem diversas Ordens Rosa Cruzes, mas eu vou me ater à Ordem Rosa Cruz Amorque, pois essa tem mais propriedade para passar informações para você. Bom, antes de começar o vídeo, vamos saber qual é a missão da Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano e auxiliando em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e cultura Rosa Cruz. Bom, esse vídeo será baseado no Domínio da Vida, que é o material oficial da Suprema Grande Loja da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que tem como seu grande mestre Hélio de Moraes Marques, ok? Eu deixarei no link da descrição do vídeo o site, até se eu conseguir achar o link para o download, para vocês lerem e dar uma aprofundada no assunto, que é claro que o vídeo, apesar de ser bem completo, eu terei que resumir todas as informações mais relevantes. Dentro desse vídeo iremos tratar do assunto da história da Ordem Rosa Cruz, tanto pelo lado tradicional como a cronológica. Irei falar sobre a filiação e algumas características específicas da ordem, tá bom? Vamos lá. O nome da Ordem Rosa Cruz Amorque, em latim, Antigo e Místico Ordem Rosa Cruzes, que se deriva a sigla Amorque, que em português fica Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. O símbolo da Ordem Rosa Cruz, que é uma cruz dourada com uma rosa no centro, eu já tratei no vídeo Vitriol, mas de uma forma bem singela. Mas não passa dessa informação. A cruz Rosa Cruz, a cruz representa a matéria, o corpo humano, e a rosa representa a consciência, a alma, o despertar, o florescer da pessoa, ok? Então a cruz não tem essa conotação religiosa que muitas vezes a gente associa, que inclusive o símbolo da cruz é anterior ao cristianismo. Bom, irei falar da história da Ordem Rosa Cruz em dois aspectos, a tradicional e a cronológica, tá ok? Por quê? Para vocês terem um referencial seguro, uma informação segura. Então a tradicional é aquela tradicional que as pessoas acreditam, que se passou de um para o outro, e a cronológica é o que pode ser acessado através de história, através de artigo, documentário, vocês conseguem ter essa informação com mais confiabilidade. Iremos começar com a história tradicional. A Ordem Rosa Cruz tem suas raízes nas escolas de mistérios do Antigo Egito, remontando a 1500 anos antes de Cristo. Naquela época, a palavra mistério designava uma sabedoria secreta, sem a conotação de hoje, de algo fantasioso. Tratava-se de um conhecimento arcano. Assim, a expressão ser introduzido nos mistérios menores e maiores designava um processo iniciático filosófico muito especial. Naquela época no Egito surgiam pessoas seletas que estavam designadas a descobrir os mistérios da vida, a ter esse conhecimento tão privilegiado. Os primeiros membros dessas escolas se reuniram em câmaras secretas, nas quais os candidatos eram iniciados nos mistérios. Ao longo dos séculos, essas escolas de mistérios evoluíram gradativamente para grandes centros de saber, atraindo estudantes de todo o mundo conhecido, como o filósofo Tales, Pitágoras, Solon, Platão e muitos outros viajaram para o Egito para serem iniciados nas escolas de mistérios. Suas experiências são os primeiros registros daquilo que acabou crescendo e florescendo na Ordem Rosa Cruz. Isso é muito importante porque, se você estuda um pouco a história, sabe que muitos desses filósofos realmente viajavam para o Egito e estudaram esses mistérios, esse grande saber. O Egito sempre foi esse referencial de mistério e de grande sabedoria, que inclusive a alquimia desenvolveu então o que hoje temos como a química. Então todas essas magias, esses misticismos foram evoluindo para hoje o que temos como ciência.
Vou te dar um exemplo, por exemplo, o terceiro princípio hermético, o princípio da vibração, já afirmava há muito tempo que tudo é vibração, toda a composição da matéria é uma questão de vibração. E hoje nós temos a teoria das cordas que busca afirmar essa visão, que tudo é uma questão de vibração. Então veja bem, muitos desses antigos sábios, muitos desses antigos filósofos, alquimistas, já desenvolveram grande sabedoria, grande inspiração que hoje reflete, inclusive, na ciência. Bom, voltando à história. O faraó Toutmés III organizou a primeira fraternidade de iniciados baseada em princípios perpetuado hoje pela Ordem Rosa-Cruz Amorque. Mais tarde, o faraó Amenhotep IV foi iniciado a essa fraternidade. Esse faraó estabeleceu uma filosofia que reconhecia Atom, o disco solar, como símbolo da divindade única. Por isso mudou seu nome de Amenhotep para Akhenaton. Este faraó é considerado pelos historiadores como o primeiro monoteísta da história. O nome Rosa Cruz, contudo, viria séculos depois. Bom, aqui finalizamos a história tradicional da Ordem Rosa Cruz. Agora vamos para a história cronológica. Foi na época de Carlos Magno que a Ordem Rosa Cruz foi introduzida na França, e deste país se espalhou para grande parte da Europa Ocidental. Por toda a Europa medieval, esse conhecimento esteve com frequência oculto em simbolismo como os da alquimia, da cabala e nos rituais de ordens de cavaleiros. Alguns dos renomados alquimistas Rosa-Cruzes em épocas diferentes foram Albertus Magno, Roger Bacon, Paracelso e Nicolas Flamel. Bom, agora chegamos a um período que trata dos manifestos Rosa-Cruzes. Bom, no período da Renascença, floresceu um grande interesse pela arte, pela ciência, e foi nesse momento específico que os Rosa-Cruzes se sentiram confiantes de se demonstrar ao público. E isso foi através de 3 manifestos que hoje são célebres na história. O primeiro deles foi o Fama Fraternatis, que seguiu em 1614, depois foi o Confessio Fraternatis, 1615, e o Casamento Alquímico de Christian Rosa-Cruzes, 1616. Por essa época, o célebre filósofo Francis Bacon era o imperador, ou seja, o presidente da Ordem Rosa-Cruz, tanto na Inglaterra como no continente. Seu livro, A Nova Atlântica, estabeleceu um plano de uma colônia Rosa-Cruz na América do Norte. No final do século XVII, seguindo o plano proposto por Francis Bacon, um grupo de líderes Rosa-Cruzes foi organizado para estabelecer a arte e a ciência Rosa-Cruzes na América do Norte. E em 1694 cruzaram o Oceano Atlântico, desembarcando na Filadélfia, e lá fundaram sua primeira colônia. Mais tarde se mudaram para Pensilvânia. Essa comunidade Rosa Cruz fez uma valiosa contribuição para a então eminente cultura americana. Benjamin Franklin e Thomas Jefferson esteve intimamente ligado com esses Rosa Cruz. Bom, agora vamos tratar da Ordem Rosa Cruz mais atualmente, na atualidade, ok? No início do século XX, a Ordem Rosa Cruz estava adormecida nas Américas, mas muito ativa na França. E para despertá-la mais uma vez no solo americano, o jornalista, o filósofo, cientista, o doutor Henry Spencer Lewis viajou para a França em 1909, onde foi devidamente iniciada a Rosa Cruz autêntica e investido na responsabilidade de restaurar a ordem nas Américas. Com Lewis como imperador da Ordem Rosa Cruz Amorque, foi restaurada em 1915 em Nova York. E em 1927, a ordem mudou-se para São José, Califórnia, estabelecendo um notável parque Rosa Cruz como sede. Desde então, desse processo, a Ordem Rosa Cruz nunca tinha visto uma expansão tão significativa na história. Hoje, a Ordem Rosa Cruz está presente em todo o planeta. Ao longo da história, muitas pessoas estiveram envolvidas com a Rosa Cruz, com a filosofia, com a ordem. Então, eu deixarei aqui alguns nomes. E vocês, se quiserem saber detalhadamente, deem pause no vídeo, porque senão tomará um tempo desnecessário. Bom, aqui eu finalizo a história tanto tradicional, como eu mencionei, como a cronológica. Eu espero que tenha ficado bem resumido.
e objetivo e tenha trago o conhecimento necessário para vocês sobre essa ordem. E agora iremos tratar de alguns questionamentos, algumas características da ordem, tá bom? Misticismo ou religião? Bom, a Amorque é uma filosofia e não impõe nenhuma crença. Ela entende que todos os seus estudantes Rosacruzes, eles vêm de cultura, de religiões diferentes. Então, o fato de uma pessoa se tornar um estudante Rosacruz absolutamente não requer que ela negue a sua religião, negue sua cultura para entrar na ordem. Então isso é uma coisa muito importante. Independente da religião que você pertencer, após você entrar na ordem, isso não será questionado e isso não impedirá você a absolutamente nada. É uma sociedade secreta? Há muito tempo isso fazia sentido a Ordem Rosacruz a ser considerada como uma ordem secreta, visto na época da Inquisição, que não poderia tratar desse assunto, investigar os mistérios da vida, tinha que seguir o que o clero determinava como verdade, ok? Por isso que foi necessário, através da história, todo esse conhecimento ser disfarçado, principalmente pelo simbolismo da alquimia. Então, hoje ela não é mais secreta, ela pode se dizer discreta, e assim também como a maçonaria. A gente sabe onde tem a loja, elas são registradas, então tudo é aberto, não é nada secreto, ok? Porém, muitas pessoas continuam falando secreta pela questão mais cultural, pela uma questão mais de costume de dizer, mas secreta mesmo ela não é. Chegando a uma parte mais diferenciada do vídeo, iremos falar sobre a parte organizacional e o que a ordem ensina em si. Bom, é claro que eu não vou dar detalhes, mas a estrutura da Ordem Rosacruz, a Amorque, ela é dividida em 12 graus, ok? E eu vou resumir aqui os temas mais fascinantes que o estudante poderá se deparar ao longo do seu caminho. Significado e importância do ritual. Os egípcios antigos aprenderam que a encenação dramática de vários princípios facilitavam a introdução de um modo que as lições são mais facilmente impressas na mente do aluno. Os rituais místicos proporcionados pela Amorque são, antes de tudo, uma técnica de despertar o psique. São psicodramas abrindo o canal para altos níveis de consciência. Bom, sobre esse tema ritual eu já falei em alguns vídeos meus, eu não lembro exatamente, mas segue a mesma linha de raciocínio. Bom, e como é dividida a organização administrativa, vamos dizer assim, da Ordem Rosacruz Amorque? Bom, existem 3 tipos de grupos Rosacruzes regionais. São eles loja, capítulo e pronalvo. Então vamos pincelar cada um deles. O menor deles é o pronalvo. Essa palavra vem do grego antigo e designa um vestíbulo aberto ou antecâmara ao lado do templo. Um pronaus Rosacruz faz reuniões regulares que inclui interessantes discursos sobre temas Rosacruzes, dentro de um ritual inspirador. À medida que o número de filiados da região aumenta, o pronaus pode passar a capítulo e depois a loja. Ou seja, o que determina o pronaus é o número de membros, que quando aumenta esse número de membros, então aumenta uma necessidade de um estabelecimento maior, de um templo maior, de uns rituais mais avançados, e então passa a ser capítulo. E quando esse capítulo também atinge um número determinado de membros, ele finalmente chega a ser uma loja. O capítulo proporciona um ritual que chamamos de convocação. É o mais elaborado do que o ritual de pronaus. Essa convocação é aberta somente aos Rosacruzes que tenham feito a iniciação ao 1º grau do templo. O maior grupo é a loja. As convocações ritualísticas são as mesmas do capítulo, contudo, a loja é o único grupo regional que realiza os impressionantes e inspiradores rituais de iniciação aos 12 graus de estudos, e a loja é a única que habilita essas iniciações até o 12º grau, ok? Agora, a Ordem Rosacruz Amorque, ela trabalha com monografias, então quando você se filia à ordem, ela envia essas monografias à sua casa para você fazer os estudos. Então há, claro, toda uma preparação da onde você estuda, como você estuda, todo esse sentido.
é o que a gente chama de estudantes de sanctum. Ou por quê? Porque eles são estudantes de casa. Ou seja, a pessoa não é obrigada a se filiar a uma loja, um capítulo, um pronal. Ela pode fazer seus estudos em casa. Porém, é altamente aconselhável que essa pessoa se filie a um organismo filiado à grande loja. Por causa dos rituais, esse contato maior com outras pessoas que têm o mesmo pensamento. Então é interessante. Então eu queria deixar essa informação. A pessoa pode ser um estudante Rosa Cruz sem a necessidade de participar da loja, ok? A sede mundial da ordem é chamada de Suprema Grande Loja e está localizada em San José, Califórnia, Estados Unidos. O responsável pela grande loja é o imperador, termo tradicional que designa o presidente da nossa organização. Abaixo da Suprema existem as grandes lojas, que atuam por idioma. Assim temos a grande loja da língua inglesa e da língua francesa e assim por diante. Cada grande loja está sob a responsabilidade de um grande mestre. Filiada à grande loja, temos as lojas, capítulos e pronaus que tratamos anteriormente. No Brasil, no estado de Paraná, na cidade de Curitiba, está situada a grande loja da jurisdição da língua portuguesa, que é a sede mundial das atividades Rosa Cruz para a língua portuguesa. Okay? A GLP oferece ainda aos estudantes a morada do silêncio e é um local para o retiro e meditação, reunindo as condições adequadas para o despertar e a paz do silêncio anterior. Ela é localizada em 4 barras, num local conhecido como Chaminé da Serra, em plena Mata Atlântica. Algo importante que eu queria mencionar também no vídeo, que a Ordem Rosa Cruz Amor, que ela mantém uma universidade Rosa Cruz Internacional. Desde o início do século XX, a AMORC mantém a Universidade USP de caráter interno, designada a pesquisar e comparar os princípios místicos da ordem aos campos tradicionais da ciência. Isso é importante que eu queria deixar aqui, porque pessoas místicas, os estudantes, por exemplo, da Ordem Rosa Cruz, não ignoram a ciência, muito pelo contrário. É justamente isso, e compara a ciência com nossos princípios do misticismo. Bom, pessoal, irei agora falar de algumas características específicas da ordem, tá bom? A Ordem Rosa Cruz, ela é aberta, ou seja, caso você queira entrar na ordem, você pode entrar no site ou buscar uma loja perto da sua casa e solicitar admissão. Ok? Como eu disse antes, o site da ordem estará na descrição do vídeo. Mais uma vez, o vídeo não é para converter ninguém a uma filosofia, a um pensamento, a uma religião ou uma organização. Eu simplesmente estou expondo o assunto e quem tiver interesse, busque mais sobre esse assunto, ok? Outra curiosidade é que a ordem ela admite homens e mulheres, então não faz essa distinção, ok? E crianças também, há vou dizer assim, um braço da ordem chamado Ordem Guias do Grau, que é destinada a crianças, então dá esse ensinamento iniciático. É um trabalho muito legal que a Ordem Rosa Cruz faz para isso. É equiparado, vamos dizer assim, a Ordem de Molay para a maçonaria, ok? O diferencial do material da Ordem Rosa Cruz é a sua didática. Além de toda a informação que o estudante tem em casa com suas monografias, as monografias contêm os experimentos. Ou então, a pessoa vivencia aquilo que ela estuda. A MORC ela proporciona esses experimentos para a pessoa se autoconhecer, experimentar tudo aquilo que ela está estudando no misticismo. E isso é muito legal, é muito interessante essa forma didática que a ordem tem para os estudantes. Ligações entre a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. Bom, as duas organizações são totalmente independentes, guardando em si, cada uma com a outra, um relacionamento fraternal e de respeito mútuo. Então não tem ligações, cada uma é independente uma da outra. Bom, com qual idade a pessoa pode entrar para a ordem? É a partir dos 16 anos de idade, tá bom? Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha ficado bem completo, bem objetivo. Eu peço a cada um de vocês que conheçam pessoas que gostam desse assunto, que querem conhecer mais, compartilhe o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe aquele like, que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Fora isso, tem também um comentário à disposição de vocês, a gente pode trocar uma ideia.
E eu agradeço a todos os novos inscritos, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!